Seguindo, então, com a nossa programação, eu vou chamar a próxima mesa redonda, a professora Regina Célia Mingroni Neto. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, e é docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP. Atualmente, ela é coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Aconselhamento Genético e Genômica Humana. Vou chamar também o Dr. Luiz Carlos Santana. O Dr. Luiz Carlos é graduado em Biomedicina pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutor pelo PPG em Ciências Biológicas e Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor titular do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, e membro da Sociedade Brasileira de Genética Clínica, também membro do Comitê Científico Aliança Brasileira de Genética e chefe do Laboratório de Erros Inatos do Metabolismo da UFPA. Também vou chamar a doutora Érica Maria Monteiro Santos. A doutora Érica é graduada em enfermagem pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado em ciências oncologia pela Fundação Antônio Prudente, é especialista em enfermagem em genética e genômica pela Sociedade Brasileira de Enfermagem, Genética e Genômica e também presidente dessa mesma sociedade. E chamo também a doutora Cláudia Berlim de Mello, que é graduada em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em neuropsicologia, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, professora adjunta do Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina e orientadora dos programas de pós-graduação em Psicobiologia e Educação e Saúde, Infância e Adolescente na Unifesp. Por gentileza, passo a palavra para a doutora Regina. Olá, tudo bom? Estão me ouvindo? Não estamos ouvindo. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Por favor, estão me ouvindo? Regina. Sim, doutor Luiz, estamos te ouvindo. Posso falar? Aqui. Você está nos ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Começo? Alô, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, nós estamos te ouvindo bem. Alô, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ele Oi, não estão me ouvindo está agora? Eu não estou ouvindo vocês. Não ouve? Juliana? Estamos te ouvindo, eu não consigo doutor. te ouvir. Deixa eu ver se não é alguma coisa aqui no meu... Talvez o fone. Talvez o fone. Será que se eu tirar isso daqui... Está me ouvindo agora? Oi? Sim, estamos ouvindo. Você está nos ouvindo? Não ouço vocês. Interessante isso. Deixa eu ver se não é na configuração aqui. Áudio. Comunicação Talvez o mudo do alto-falante. computador. Padrão alto-falante. Consegue me ouvir? Oi? Sim, estamos ouvindo. Agora sim. Agora perfeito. sim. Eu não consegui ouvir. Está me ouvindo? Que bom. Tô. Vou passar então a palavra para a professora Regina, tudo bem? Podemos seguir? Já é para começar? A professora Regina vai começar, doutor Luiz. Oi, professora Regina, tudo bom? Como é que está? Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa comissão organizadora de ter me convidado para fazer parte dessa mesa, e eu fico muito feliz de poder compartilhar com esses colegas tão ilustres, né, com carreiras tão consolidadas, que estão aqui representando as diferentes profissões que tomam parte do processo de aconselhamento genético. Eu só queria reiterar agradecimentos ao Instituto de Biociência, que provê toda essa infraestrutura para que esse evento pudesse acontecer, e um agradecimento especial aos funcionários que estão nos apoiando, a Érica Takamoto de Camargo, o Michel Araújo de Andrade e o Rafael Barros. O Rafael e o Michel estão aí de plantão, correndo com todas as intercorrências aí dessas transmissões. Eu agradeço mais uma vez. Eu vou dar um pontapé inicial. Tá? Eu vou tentar ser breve, eu vou pedir para o Rafael mostrar meus slides, e eu vou fazer uma história, vou contar um pouquinho da história da relação dos biólogos com aconselhamento genético no Brasil. Vamos ver se o meu slide muda. Como é que muda, Rafael?
Ah, já achei a setinha. Pronto. Vou falar um pouquinho da história, né, a atividade do aconselhamento de genética no Brasil. Ela surgiu em diferentes ambientes, mais ou menos nessa ordem que eu elenquei aí. Ele começou geralmente no ambiente da academia, das faculdades, em departamentos de biologia e genética, onde se ensinava biologia e genética. Ele passa quase simultaneamente algumas cidades, algumas regiões, um pouquinho depois, principalmente para os hospitais escolas, hospitais universitários e hospitais públicos, né? E ele chega, digamos, posteriormente em clínicas e hospitais privados, uma atividade que eu diria que nos dias de hoje está em franca expansão no setor privado também. A relação dos biólogos e da biologia com o aconselhamento genético é muito antiga. Eu fui fazer uma revisão, na verdade, sobre pioneiros do aconselhamento genético no Brasil e cheguei a um personagem gigante, que é o Dr. Newton Freire Maia, que, para minha curiosidade, descobri que, na verdade, ele era odontólogo, né? Ele não era um médico geneticista, e foi a primeira pessoa a fazer aconselhamento genético no Brasil, segundo os registros, mas consta que ele complementou a formação dele aqui na Universidade de São Paulo, fazendo cadeiras de biologia e de genética. Eu só não consegui descobrir se ele chegou a se graduar biólogo ou não, mas ele veio complementar a formação aqui no nosso instituto. Outro destaque que eu dou é um personagem muito importante da história da genética do Brasil, que é o professor Salzano, que era graduado em História Natural, né, que era o equivalente à Biologia. O professor Salzano, ele orientou geneticistas formidáveis que começaram aconselhamento genético de diversas doenças lá na Federal do Rio Grande do Sul, doenças hematológicas, doenças de coagulação, e que, posteriormente, esse aconselhamento genético foi sendo transferido para o Hospital Clínicas de Porto Alegre e resultou realmente num enorme e reconhecido centro de referência em doenças. Outro biólogo ilustre, também considerado um pioneiro da genética médica, do aconselhamento genético, foi o professor Bernardo Begelman, né, que graduou aqui na USP em História Natural, mas ele passa a ser docente da Unicamp em 1963, onde ele funda um departamento de genética médica na Unicamp. Finalmente, aqui em São Paulo, né, o nosso grande fundador, nosso grande pioneiro, o professor Oswaldo Frota Pessoa, era médico, mas também era graduado em biologia, né, no Rio de Janeiro, em biologia na Universidade do Distrito Federal. E aí, ele aqui, onde ele é contratado como docente desde 1958, ele, na década de 60, ele funda o Laboratório de Genética Humana e dá digamos assim, inicia uma linhagem de seus descendentes acadêmicos, a maior parte deles biólogos, muitos biólogos, e que também, em parceria com, digamos, em vizinhança com o laboratório da Unidade de Aconselhamento Genético, o professor Pedro Henrique Saldanha, também biólogo, tá? E psicólogo, funda uma unidade de aconselhamento genético aqui no IB, e dessa descendência fértil de gente muito boa que eles formaram, resulta o nosso centro aqui, né, o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco, que fica no Instituto de Biociências, e é coordenado pela professora Maiana, no qual atuaram fazendo aconselhamento genético muitos dos descendentes, digamos, treinados por Frota Pessoa e pelo professor Saldanha. Então, essa ligação da biologia com a história do aconselhamento genético, esse namoro, digamos assim, ele é muito antigo, né? Mas para falar da relação também do biólogo com o aconselhamento genético, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho, lembrar de um pouco sobre políticas públicas, né? O primeiro documento do Ministério da Saúde mostrando uma preocupação com a questão do aconselhamento genético e atenção ao paciente com a doença genética, essa portaria de 2009 do Ministério da Saúde, onde consta que aconselhamento genético é o pilar da atenção à saúde genética clínica. Deve ser garantida a todos os indivíduos. Porém, infelizmente, essa portaria de 2009, na época, teve muito pouca repercussão e demorou um tempo para a gente ver modificações, principalmente no setor público, em relação à difusão do aconselhamento genético. Posteriormente, a gente tem um documento importantíssimo, que é a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, né? É uma portaria
de 2014, e que dispõe sobre atendimento integral e aconselhamento genético de indivíduos com doenças raras, e passa a permitir, então, a acreditação, o credenciamento dos serviços de referência em doenças raras, que inicialmente eram poucos, mas que, com felicidade, a gente vê o número de serviços credenciados aumentando e também lentamente ocupando várias regiões geográficas do Brasil. No entanto, apesar dessa portaria maravilhosa, no sentido de que o objetivo era o atendimento integral e aconselhamento genético, ela gerou uma polêmica, né? Uma polêmica muito grande, porque nas tabelinhas dos procedimentos, na versão original, constava que aconselhamento genético era procedimento realizado por médico geneticista. Isso causou polêmica, manifestação de profissionais de aconselhamento genético não médicos e até mesmo médicos, né? E a gente conseguiu, mediante mobilização de alguns setores, a gente conseguiu parar na mesa do ministro da Saúde para conversar sobre isso na época e dizer que isso era extremamente restritivo no sentido de entendimento que aconselhamento genético só podia ser realizado por médico geneticista. Depois de uma série de reuniões, remendos e concertos de texto, foi uma vitória mudar a descrição do procedimento, a gente conseguiu incluir o biólogo ali na lista dos profissionais, com a promessa de que outros números de outras profissões também poderiam ser acrescentados, no sentido de reconhecer o aconselhamento genético como procedimento executado pelo profissional não médico das mais diversas formações. Só uma lembrança que me veio é que nessa de conversar com o ministro da Saúde, estava na mesa o professor Thomas Rafael Gollop, né, um médico geneticista clínico, e foi lá ajudar a nós não médicos dizer que o nosso papel como aconselhador geneticista não médico era fundamental no processo. O resultado disso, a portaria foi republicada com as devidas modificações, o que eu considero que na época foi um movimento importante, uma vitória muito grande, se tratando de um documento da importância e da relevância que esse documento era na época e continua sendo. Muito bem. Agora a gente precisa falar de uma questão que eu acho que é o cerne do bate-papo que a gente vai conduzir daqui para frente, que é a questão do treinamento. Se por um lado a gente tem que hoje em dia a maior parte dos médicos geneticistas geralmente passou por residência médica, embora os da mais velha guarda tenham passado mais por formações acadêmicas, a gente tem que as trajetórias dos profissionais não médicos para chegar ao aconselhamento genético, elas são muito diferentes, né? A gente tem histórias, como o caso da minha, que foi mestrado e doutorado em pós-graduação acadêmica em genética humana, mas a gente tem outras histórias de pessoas que fizeram cursos de especialização ou que adquiriram experiência na prática, na clínica, né, do aconselhamento genético, e a gente tem uma situação que a gente vai bater um papo aqui no sentido de que cada conselho profissional tem a prerrogativa de estabelecer os seus requisitos, de definir se o seu profissional pode ou não pode fazer aconselhamento genético e quais seriam as exigências mínimas, né, para essa atividade. Muito bem. Dentro dessa ótica, apesar de eu ter contado uma história dos biólogos fazendo aconselhamento genético desde 1960, nunca tinha sido isso colocado no papel. E até muito pouco tempo eu ouvia alunos, estudantes, perguntando, biólogo pode fazer aconselhamento genético? O meu tio falou que é só médico que pode. Né? Quer dizer, um assunto que, apesar da tradição e do número grande de biólogos envolvidos com a atividade, não estava no papel. Por isso que foi importante uma publicação de uma resolução em agosto de 2010, chamada Áreas de Atuação do Biólogo, não foi importante só para aconselhamento genético, mas para uma série de outras questões de atuação do biólogo, em que o Conselho Federal publica essa resolução e elenca, né, subdivide as atividades de atuação do biólogo em meio ambiente, diversidade, saúde, biotecnologia e produção, e em ordem alfabética, na saúde, o aconselhamento genético na letra A aparece como primeiro da lista, o que foi muito importante para a gente, até para responder para o aluno na sala de aula, olha, o biólogo está aqui, é uma área de atuação do biólogo, aconselhamento genético, né? Posteriormente, assim, em virtude de uma, como é que eu posso dizer? Uma preocupação que partiu da Sociedade Brasileira de Genética, no sentido que havia profissionais
atuando em laboratório de citogenética humana, atuando no laboratório de genética molecular, emitindo laudos, decidindo condutas, a Sociedade Brasileira de Genética, em parceria e convênio com os Conselhos de Biologia e Biomedicina, criou, já faz cerca de uns 20 anos, os conhecidos títulos de especialista, em que os indivíduos que têm as trajetórias de formação de experiência mais diversas fazem um exame. A Sociedade Brasileira de Genética concedeu títulos de especialista em citogenética humana e genética molecular humana. Então, dentro dessa ótica da preocupação da Sociedade Brasileira de Genética com garantir uma formação adequada do profissional geneticista que tivesse atuando em aconselhamento genético, foi proposto pela Comissão de Genética Humana a criação também de um título de especialista em aconselhamento genético. Esse exame foi ao ar a primeira vez em 2021, a gente tem 2 pessoas já que receberam esse título, e o intuito foi justamente esse, homogeneizar, certificar, acreditar pessoas que chegaram ao aconselhamento genético pelos mais diversos caminhos, mas no momento que todo mundo tem um título, você está partindo do princípio que as pessoas têm uma, digamos assim, uma equivalência na sua formação. Também nessa questão da preocupação, principalmente da formação do biólogo para aconselhamento genético, o Conselho Federal de Biologia organizou um grupo de trabalho em que se perguntou qual seria a formação ideal do biólogo para atuar em aconselhamento genético. E aí a coisa é complicada. O biólogo é um profissional de saúde, mas a gente que é biólogo sabe que as trajetórias e os currículos dos cursos de ciência biológica são muito diferentes. Então, você tem faculdades com currículo voltado completamente para meio ambiente, outras faculdades com uma forte inclinação para a saúde, que a genética humana não é uma disciplina obrigatória em todos eles, e que também a gente tem profissionais que estavam chegando ao aconselhamento genético que talvez não estivessem devidamente preparados. Além disso, cumpre lembrar que, ao contrário de muitos colegas que estão aqui, que são profissionais de saúde, eu vou dar, por exemplo, a professora Érica, que é enfermeira, o biólogo não experimenta a relação com o paciente no seu curso de graduação, ao contrário de outras profissões. Então, nesse mote, o Conselho Federal de Biologia, ele faz recomendações de possíveis formações e caminhos para uma pessoa que vai atuar em aconselhamento genético, sendo que a número 1 é considerada ideal, principalmente para quem for responsável técnico, sozinho e isolado de uma atividade de aconselhamento genético. Então, a resolução do Conselho Federal de Biologia, ela remete que a melhor formação ou acreditação possível seria o título de especialista em aconselhamento genético emitido pela Sociedade Brasileira de Genética, mas também coloca alternativas. Por exemplo, as pessoas que já tinham título de especialista em genética molecular humana ou citogenética humana, desde que mostrasse uma atividade profissional em aconselhamento genético de no mínimo 2 anos. Ou coloca a alternativa do mestrado profissional em aconselhamento genético, com comprovação de estágio por 2 anos, ou pós-graduação acadêmica, com dissertação na área de genética humana, ou curso de especialização. O detalhe é que em todas essas possibilidades está se pedindo um estágio sob supervisão de pelo menos 2 anos, para que o indivíduo saia independentemente atuando como aconselhador genético, tá? Dentro também desse assunto da formação, aí cai numa seara que os colegas aqui, né, inclusive até tomaram parte comigo, né, de discussões, que é a questão de que talvez o preparo ideal para o indivíduo atuar no aconselhamento pudesse vir de programas de residência multiprofissional. Existem diversas modalidades de residência multiprofissional no país, nas mais diversas áreas da saúde, entre os diferentes profissionais de saúde atuam e se formam em colaboração, né? E nós que estamos aqui presentes, praticamente acho que todos, né? Estivemos em reuniões com o Ministério da Saúde, ajudamos o Ministério da Saúde a tentar articular uma residência multiprofissional com uma duração aproximada de 2 anos, né? E como toda residência multiprofissional, a certificação seria dada pelo MEC, Ministério da Saúde, em parceria, e nós juntos aqui trabalhamos para criar diretrizes, sugestões, quais seriam os objetivos pedagógicos dessa residência multiprofissional,
E esse grupo de trabalho eu achei uma experiência muito, muito interessante, porque, afinal de contas, todos os setores da saúde interessados foram convidados a participar, e dessa iniciativa eu acho que surgiu uma proposta muito bonita, muito elegante, que nós aqui ansiosamente esperamos que o Ministério da Saúde venha implementar, porque além de todas as outras iniciativas que eu acho louváveis, como propor cursos de mestrado profissional, ou mesmo bons cursos de especialização, a gente acha que a residência multiprofissional é um período de imersão, de dedicação, de pesquisa e de estudo, com uma carga horária que realmente a gente teria como atingir as metas de formação que a gente idealiza e que atinja os objetivos pedagógicos realmente dos requisitos necessários para a formação de um bom aconselhador genético. Eu paro por aqui, que eu já falei muito, mas a minha fala foi só para dar um pontapé inicial e um pouco de gás para a gente continuar com esse bate-papo. Mais uma vez, eu reitero o meu agradecimento aos colegas que compareceram para que a gente faça essa mesa uma conversa de excelente nível e interessante para os jovens que estão se interessando pela atividade. Muito obrigada. Obrigada, professora Regina. Eu passo a palavra agora para o doutor Luiz. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Ótimo, né? Bem, eu não vou falar das minhas atribuições curriculares, sou biomédico de formação apenas, e depois de ser biomédico, a gente vai conseguindo os títulos que a gente vai almejando e vão acontecendo na nossa profissão. Pode passar o próximo? Acho que vocês podem definir isso aqui para mim. Pode passar o próximo aí? Ou sou eu que passo? Sou eu que passo aqui. Bem, vamos falar rapidamente do papel do biomédico no aconselhamento genético. Muitas das situações que eu queria colocar do ponto de vista de atribuições legais foram colocadas aqui, de certa forma, pela professora Regina. Deixa eu passar o próximo aqui. Rapidamente, apesar de ter um índice aí meio longo, mas eu vou ser muito rápido nesses índices. Eu vou falar da história da biomedicina, para a gente poder verificar como é que ela se comporta dentro desse tema do aconselhamento genético. A biomedicina, ela nasce no Brasil, ela já é regulamentada, já faz 44 anos, né, que nós temos de regulamentação. É um curso relativamente novo. Na verdade, os Conselhos Federais de Biologia e os Conselhos Federais de Biomedicina surgiram praticamente no mesmo momento. Depois houve o desmembramento, cada um para as suas competências. A Escola Paulista de Medicina da USP foi uma instituição muito importante na criação da biomedicina no Brasil. Na época, se pensava, pelos médicos, que havia uma necessidade de se criar um curso que pensasse em pesquisas biomédicas, e no primeiro momento a biomedicina foi criada para isso. Hoje em dia ela vai muito além do que as pesquisas biomédicas da parte prática dos ensinos das faculdades de medicina e odontologia. A gente conseguiu um espaço muito maior do que nós imaginávamos naquela época. A primeira faculdade criada, né, de biomedicina foi na Escola Paulista, e aqui na região norte, a primeira que foi criada foi em 71, aqui na Universidade Federal do Pará, e que já formou tantos biomédicos. Com certeza muitos foram colegas da nossa professora Regina, né, também. Eu queria agradecer a participação das professoras Cláudia e Érica, que já conheço de um tempo, né, mas tem uma proximidade com a biologia maior, assim, em termos de acompanhamento dos dois cursos, tá? As nossas habilitações, elas cresceram, como eu havia falado para vocês. Hoje nós temos mais de 30, uma delas é o aconselhamento genético, que numa discussão muito interessante com o professor Aparecido, que também é um biomédico que é muito, muito atuante na área do aconselhamento genético, e ficou para a gente uma nomenclatura como conselheiro geneticista. A doutora Regina estava nessa discussão, foi bem interessante. A doutora Lavínia e outras pessoas também de outras sociedades médicas também estavam nessa discussão. Então, o que vocês olham nessa tabela aí, nesse quadro, são as atribuições, as habilitações que o biomédico pode obter, dependendo da sua formação, tanto numa escola pública como privada, né? As escolas federais têm dado muito mais habilitações, pelo menos 2 habilitações o aluno sai. E aconselhamento genético, evidentemente, que é uma habilitação que não vai se obter na graduação. É necessário que o biomédico saia e faça algum curso, lato sensu ou estrito sensu, dentro do aconselhamento genético, para poder confirmar suas competências nessa área.
Então, como é que ele pode obter as habilitações na graduação, com exceção de várias aqui, porque precisa fazer mesmo um curso de pós? Aí sim, na pós-graduação, título de especialista, muito parecido com o que a professora Regina acabou de falar, a residência biomédica e a multiprofissional, que também a gente vai discutir rapidamente alguns pontos, talvez até me tornar repetitivo em relação à fala anterior. Aqui no nosso estado do Pará, que fica na região norte, nós já temos umas experiências com residências multiprofissionais em diferentes áreas, né, e sempre áreas voltadas à sociedade, ao coletivo, que seria a oncologia, a clínica integrada e a hemoterapia. E, recentemente, como foi falado anteriormente, nós nos envolvemos na criação, na implantação das residências multiprofissionais no âmbito da genética e genômica, né, que é uma questão muito mais ligada ao laboratório, e a residência multiprofissional em aconselhamento genético, que é o tema da nossa discussão, aqui. Bem, não vou definir aconselhamento genético, a gente já teve uma definição prévia aqui, mas é muito importante que todos nós saibamos, tanto nós da biomedicina, da biologia, da psicologia, da enfermagem e da farmácia também, que não está aqui representada, né, que o aconselhamento genético deve ser não direcionado e comunicativo. Isso é uma situação sine qua non, que tem sido fechado há muito tempo, desde quando a biologia, nas décadas anteriores, começou a fazer o aconselhamento genético. E interessante, eu posso citar uma outra pessoa muito importante nessa questão das atribuições de outras profissões no aconselhamento genético, que é o Dr. Décio Brunoni. Ele mostrou em um dos seus artigos publicados há um tempinho atrás, né, não faz tanto tempo, 20 anos atrás, que ele, nas conclusões desse artigo, ele diz o seguinte: estimular e oferecer condições para que médicos e outros profissionais da saúde lotados nesses hospitais ou por eles contratados façam uma formação em genética médica, genética clínica e em métodos diagnósticos complementares, visando já a questão do aconselhamento genético, que era uma situação que já estava em discussão ainda em 2002 e que aflorou muito bem, como a professora Regina falou, naquela resolução que saiu em 2009 em relação à política de atenção integrada à genética clínica, essencialmente no SUS. Tá? O projeto Genoma Humano também é um projeto que a gente acabou se envolvendo, e dentro do projeto Genoma Humano, um dos objetivos era a elaboração e implantação de residências multiprofissionais. Né? Para quem não conhece, a gente se engajou apenas em fazer 2 residências aqui, multiprofissionais, cuja área de concentração já foi abordada, que seria a genética e genômica e aconselhamento genético. Muito bem. Então, cada conselho tem que ter, evidentemente, suas resoluções que vão fazer com que cada profissional formado tenha a competência para poder exercer o aconselhamento genético. E no Conselho Federal de Biomedicina não se comportou de outra forma diferente e também traçou essas resoluções, algumas já de acordo com o seu processo histórico e umas mais recentes. Tá? Então, o biomédico ele é uma mesma profissão, porém, como vocês viram, a gente tem um quadro com muitas práticas distintas, né? E uma diversidade de possibilidades de carreira, da biomedicina estética, passando pelas análises clínicas, até a possibilidade do aconselhamento genético. Então, nós temos umas resoluções que eu não vou citar e não vou ler todas aqui, mas que se baseiam nas premissas iniciais do aconselhamento genético, sem falar em outras competências importantes para o profissional que vai lidar com o aconselhamento genético, que é ter um bom entendimento da biologia molecular, saber bastante coisas da genética, né? Entender que a genética não é apenas você contar cromossomas, vai muito, muito além disso. Além do mais, que você vai trabalhar com uma questão reprodutiva de uma família e que tenha também um aprendizado dentro da questão do comportamento e que vem lá da psicologia. Então, o profissional que vai lidar com aconselhamento genético, ele não é um profissional biomédico que está trabalhando, por exemplo, com análises clínicas, que é muito diferente. É um profissional que tem que ter bastante leitura para poder lidar com isso no dia a dia. Então, o biomédico, quando ele adota uma ação, e no caso, uma habilitação com uma aconselhamento genético, ele tem que ser reconhecido pelo conselho, ele tem que ser uma espécie de RT, que a gente chama de responsável técnico, porque em algumas situações ele pode laudar alguns exames associados ao aconselhamento genético. Essa resolução de 2002 já é uma das resoluções que vai nos garantindo dessa área da genética, dentro dessa área que envolve exatamente doenças raras de origem genética, que foi falada aqui da Portaria 199, de 30 de janeiro de 2014, que abre esse leque. Teve uma discussão, eu estava nessa discussão, professora Regina,
que, de repente, sumiram os nomes das profissões que poderiam também, junto com os médicos, atuar no aconselhamento genético. Mas logo depois foi resolvido isso. Foi apenas um deslize de montagem da questão das normativas que estavam sendo discutidas, tá? Para não ir muito além disso. Existem outras resoluções que nos habilitam para trabalhar, não vou me deter em todas elas, né? Essa aqui também, de 2009, bem parecida, um pouquinho antes da resolução da biologia, que foi mencionada aqui. E essa aqui é a mais recente, que finalmente ela coloca nessa resolução, que saiu no dia 31 de janeiro do ano passado, de 2022, todas as possibilidades de como um biomédico pode obter o título de conselheiro geneticista. Ou seja, algumas questões já foram faladas aqui pela professora Regina, como a prova de especialista, conferida pela SBG, a questão de fazer a residência multiprofissional, a participação desse profissional que ambiciona essa habilitação em cursos lato sensu e estricto sensu, com carga horária superior. Isso foi uma briga muito interessante, quando nós optamos como fomos contactados pelo Ministério da Saúde para montar essa residência multiprofissional. A questão da carga horária tem que ser bem elevada, porque envolve uma habilitação que requer muitos conhecimentos. Então, dentro da nossa resolução, o mínimo de carga horária ficou em 1.300 horas, né, que eu acho bem importante para a formação de uma pessoa que vai trabalhar como conselheiro geneticista. E as formas de como a gente pode atuar, eu fiz aqui, eu acho que um esboço bem na frente, né? O biólogo lato sensu e estricto sensu, a professora Regina já colocou as questões aqui, sem falar da prova de especialista também. O biomédico também tem a prova de especialista, mas a formação para ele entrar nessa área do aconselhamento genético precisa também de formação lato sensu ou estricto sensu, né? Não precisa ir. Na verdade, está errado, aí é ou estricto sensu, né? Enfermeiro também, né? Farmacêutico e o médico. Mais uma questão que eu estava vendo no DataSUS, eu acho que a professora Cláudia vai poder colocar, da questão da psicologia, que ainda não estava totalmente sacramentada dentro do sistema do DataSUS. Daqui a pouco ela pode nos surpreender com alguma notícia nova que eu ainda não vi, doutora, tá? Muito bem. E as conclusões e perspectivas em relação a essa questão do papel do biomédico no aconselhamento genético envolve, evidentemente, fazer ciência, e não apenas fazer ciência, porque a ciência, ela, às vezes, tem uma fronteira muito tênue com a prestação de serviços. E eu queria informar a vocês aqui em primeira mão, ou já em segunda mão, porque já foi dito, né, que o nosso Hospital Universitário Betina Ferreira de Souza, aqui da UFPA, acabou de ser consagrado como o primeiro serviço de referência em doenças raras da região norte. Foi semana passada isso, me deram um cargo de presidente de pesquisa clínica de doenças raras. Eu não sei se eu vou aceitar, estou pensando, porque é muito trabalho, é muita responsabilidade. Então, e por que eu digo isso? Porque é um local que, de repente, pode abrir um leque para novos profissionais, independente de ser biomédico, biólogo, farmacêutico, enfermeiro, psicólogos, para poder atuar nessa questão do aconselhamento genético. Eu vou justificar porque é importante a formação de novos profissionais na área do aconselhamento genético que não sejam médicos, né? É importante participar de projetos, estar sempre atento. Nós fazemos parte de uma rede, de um projeto chamado Projeto Raras, né, que tem o principal objetivo de traçar o perfil epidemiológico das doenças raras, sejam elas de origem genética ou de não genética no Brasil, e isso é importante até para as políticas públicas de saúde nesta área específica, né? Só para vocês terem uma noção, esse é o mapa das doenças raras no estado do Pará. A maioria está exatamente na região próxima de Belém, onde tem esse círculo vermelho maior, e a gente nota que o sul e o sudeste do Pará existem verdadeiros silêncios epidemiológicos. Ora, nessa região nós temos população também. Então, isso quer dizer que as políticas de saúde, na formação de recursos humanos especializados, como um biomédico, como um biólogo, como um farmacêutico, como um psicólogo, é muito importante para criar centros novos em regiões como a região norte, que não detém grandes centros de referência em doenças raras, a não ser na capital. E, por fim, uma leitura rápida aqui do que a gente discutiu. A frequência de doenças raras no Brasil é de 1,3 casos a cada 2.000 nascidos vivos. Estima-se que cerca de 6% da nossa população apresente alguma doença rara. Há pelo menos 8.000 doenças raras conhecidas e cerca de 80% delas são de origem genética. Graças à portaria que já foi falada aqui, em 199, foi implantada a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doença Rara. E como resultado dessa política, até agora, apenas cerca de 22 serviços de referência
foram cadastrados no Ministério da Saúde. Recentemente, a apreensão da triagem natal, isso me preocupa muito, foi aprovada, incluindo cerca de 53 doenças. Deste modo, seria apropriada a interação do serviço de referência em triagem natal com os serviços de referência em doenças raras. A quantidade de médicos geneticistas é ainda muito ínfima frente à elevada quantidade de pessoas com doenças raras de origem genética. Considerando esse fato, com aconselhamento genético, é importante que o biomédico seja inserido, assim como as demais profissões que estão aqui discutindo, para poder fazer o aconselhamento genético no Brasil. Bem, eu acho que era essa a minha participação. Deixa eu ver se eu tenho mais um. Esse aqui é o nosso grupo, né, de pesquisa, não está completo. Aqui eu acho que alguns a professora Regina vai lembrar, a professora André, o professor João Guerreiro, o professor Sidney fazem parte também dessa genética médica do estado do Pará, né? E aqui eu convido todos os que estão aqui ao nosso 8º Congresso Norte e Nordeste de Genética Médica, que vai ser no final desse ano aqui em Belém do Pará, conhecer o Vero Peso, conhecer um pouco da cidade, e também aproveitar para discutir, por que não, as competências das nossas profissões no aconselhamento genético. Estão todos convidados e muito obrigado pela oportunidade. E, esqueci de agradecer também ao Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Biociências, na verdade, né, pelo convite, e que me desculpem o atraso aqui das minhas falas, assim, que eu saí de uma conferência que eu estava dando em Angola e passei para cá rapidamente, então eu estava um pouco atrapalhado, não com o fuso horário, mas com a questão de onde que eu ia entrar. Então, obrigado novamente pelo convite que me fora feito. Muito obrigada, doutor Luiz. Eu passo a palavra agora à doutora Érica. Me ouvindo? Que deu uma interferência, sou eu, né, agora. Eu vou agradecer à comissão organizadora pelo convite e pela oportunidade, né, de estarmos aqui para fazer essa discussão, que é uma discussão bastante... Eu fico feliz por falar depois da Regina e do Luiz, porque eles já... eu acho que a gente não... No fim, acho que o raciocínio é o mesmo, acho que prova disso também foi a nossa participação, como a Regina falou, no grupo de discussão do Ministério. Acho que isso ajudou muito a colocar todas as profissões numa linha de raciocínio bastante parecida. Eu gostaria só de usar uma abordagem também e pensar, porque isso é uma preocupação, nos enfermeiros não especialistas, né? Como o Luiz mostrou, a gente tem grandes vazios de especialistas ao longo do nosso país. E a gente sabe, a Organização da Saúde, ela coloca o enfermeiro como uma peça-chave para garantir a cobertura universal, né? Algo que a gente está discutindo bastante. No Brasil, nós temos quase 700 mil enfermeiros. Claro que essa distribuição também é desigual, a gente tem uma concentração de profissionais, principalmente na região sudeste do país, mas a gente vê que há uma possibilidade de capilaridade no tema que a gente está discutindo. E a enfermagem, né, só para... aqui é uma foto, na verdade, uma figura da Florence Nightingale na Guerra da Crimeia, para colocar que o enfermeiro está envolvido em todos os processos de saúde e doença, mas que o foco do enfermeiro, a visão que a gente pode contribuir, é o relacionamento dessa pessoa, do indivíduo e do meio ambiente. E a enfermagem é uma profissão, né, em função de algumas premissas. Dentre elas, eu gostaria de destacar a educação, né, e o trabalho colaborativo com outros profissionais. Então, a enfermagem tem uma dessas premissas que é muito importante, que é esse trabalho colaborativo. E nós temos uma sociedade internacional. Eu estou presidente da Sociedade Brasileira, mas eu também faço parte da Sociedade Internacional de Enfermagem Genética e Genômica, e nós temos uma definição que a gente também utiliza, então também é uma... Eu estou falando como Érica, mas na verdade representando a sociedade. A genética e genômica, ela é uma área que tem como principal objetivo o diagnóstico das respostas humanas, e uma coisa que eu gosto muito de falar é do direito ao cuidado de saúde em genética, né? E é esse acesso que eu acho que é uma coisa importante, que apareceu em alguns momentos, né, em algumas perguntas ao longo desse simpósio de hoje. E o aconselhamento genético, né, assim como o Luiz falou do biólogo, para nós ele também é uma área de atuação, né? Então,
mas que o enfermeiro, na verdade, como ele está em todos os níveis de atenção, em todos os locais, ele também pode contribuir em relação à genômica e ao aconselhamento genético, mesmo não sendo especialista, porque ele vai fornecer suporte, ele vai atuar nesse processo decisório, é um profissional que tem uma visão de educação, não só dos profissionais, mas da própria sociedade, e o enfermeiro tem uma capacidade de coordenação de cuidados e serviços de saúde, e algo relativamente novo para a genética, mas na oncologia já bem antigo, que é a questão da navegação. Então, o aconselhamento na genômica, na visão da sociedade, ele é uma atividade muito importante, mas os enfermeiros vão atuar nesse contínuo de saúde de uma forma geral. Especificamente em relação à normativa, né, aquilo que qualifica o enfermeiro para fazer o aconselhamento genético, eu gostaria de destacar algumas coisas. A lei do exercício profissional, as nossas diretrizes curriculares para graduação, uma resolução do COFEN sobre aconselhamento genético e o reconhecimento da enfermagem genética e genômica como especialidade. Claro que a gente tem consciência de todas as limitações, mas a gente, né, aqui acho que o simpósio tem um título muito interessante, que é Atuação e Perspectivas, né? Então, acho que isso é uma das contribuições que a gente pode dar. Então, o enfermeiro, ele atua lá na lei profissional, na lei do exercício, já é colocado que ele pode atuar com pessoas, com grupos específicos de alto risco. Então, a gente pode aplicar isso também em relação ao aconselhamento genético. Nas diretrizes curriculares nacionais, o enfermeiro tem que ter uma formação voltada para o perfil epidemiológico do Brasil. É claro que a gente tem ciência, assim como nas demais profissões, das diferenças que existem na formação do profissional enfermeiro, né? A depender da faculdade e etc. A especialidade genética e genômica, apesar de nós termos enfermeiros atuando nessa área desde 1985, a gente teve aí a professora Nelise, que trabalhou na Unifesp, a professora Milena, que trabalhou e hoje é professora da Universidade de São Paulo, a Fernanda, que trabalha na Unicamp, a Leila, eu trabalho com isso desde 2001. A especialidade foi reconhecida apenas em 2018, depois da fundação da sociedade. Então, uma das condições para que se exista a especialidade, segundo a visão do Conselho Federal de Enfermagem, é a existência de uma sociedade que possa emitir o título que é reconhecido pelo sistema COFEN. E a gente também atua, né, em outras áreas, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. E nessa resolução de aconselhamento genético, eu só gostaria de destacar que eu gosto muito dela, porque eles abordam tanto as ações do enfermeiro especialista em aconselhamento genético, como as ações e atividades do não especialista, porque a gente tem que lembrar que depois a gente vai fazer o aconselhamento, mas devolver esse paciente, essa pessoa e essa família para o território. E aí a gente tem que trabalhar também com o profissional não especialista. Aqui são algumas das atividades, eu não vou mencionar todas, relacionadas especificamente nessa resolução do COFEN sobre o aconselhamento genético. E eu gostaria de falar, né, para a gente também poder discutir, que nessa discussão da residência, nós chegamos a algumas conclusões, quer dizer, nós teríamos competências que são do aconselhamento genético, né? Então, a gente tem que lembrar, obviamente, o conhecimento em genética, porque ele vai dar o alicerce para que o profissional possa ter habilidades de comunicação, exercer seu pensamento crítico, ter habilidades interpessoais para trabalhar numa equipe multiprofissional, e ter também atitudes éticas. A gente sabe que essa área é uma área que a ética permeia muito a atividade do conselheiro geneticista. Eu queria só, para finalizar, falar um pouquinho da SBEG. Então, a sociedade foi fundada em 2017, de uma longa trajetória dessas pessoas há mais de 30 anos atuando na genética. A nossa sociedade é membro da Associação Brasileira de Enfermagem, um pouco paralelo com a medicina, a gente tem a Associação Brasileira de Enfermagem e a gente tem o Conselho Federal. Nós somos reconhecidos pelo Conselho em 2020, para o COFEN, apenas uma sociedade é responsável pela emissão de títulos, e nesse caso fomos reconhecidos, e o nosso objetivo é reunir enfermeiros de genética e genômica na área da assistência, de ensino, pesquisa. Quantos somos, né? Apesar da gente ver esse número de 600, quase 700 mil enfermeiros, nós temos 51 membros. A gente tem uma característica da enfermagem, que é bem específica, que é uma baixa adesão às sociedades de especialistas, no sentido de
permanecer na sociedade. Isso é uma questão, e até muitas sociedades sofrem com a questão da sustentabilidade financeira. Claro que a gente vê que também a gente tem 22 só em São Paulo, né? Então a gente tem, por quê? Nós temos uma concentração, principalmente de serviços privados, nos quais enfermeiros atuam no aconselhamento genético. Quando a gente olha para a formação, a gente tem aí 16 de especialização, mas eu gostaria de citar que ela não é a especialização em enfermagem genética e genômica, são especializações em outras áreas, como, por exemplo, oncologia, cardio, e aí a pessoa é membro da sociedade. Mas nós temos, desses 51 membros, 15 possuem doutorado como maior escolar grau, né, de titulação, e 13 como mestrado. E nós temos alunos e temos trabalhado com algumas ligas ainda. Então, e aí, como conclusão final, que eu gostaria de falar da mensagem, né, o enfermeiro atua em todos os níveis de atenção à saúde, em todos os ambientes. Nós temos um corpo de conhecimento próprio e autonomia. A nossa, como eu mostrei aí, uma palavra que se fala muito, né, de arcabouço, mas o arcabouço legal permite que a gente faça atuação em aconselhamento genético, é uma das possibilidades de atuação do enfermeiro, e eu acredito muito numa discussão que cheguemos, né, como a gente chegou no projeto de residências, com competências únicas para o aconselhamento. O que vai diferir, eu acho que as oportunidades, né? O enfermeiro tem uma oportunidade muito grande dentro do aconselhamento genético, que é o constante contato com o paciente e o relacionamento terapêutico, que, se a gente olhar a definição, ele é muito parecido com o que é o aconselhamento genético. A principal deficiência que nós enxergamos para o enfermeiro na área é justamente em genética, tá bom? Os membros, me coloco à disposição. E aqui é o Instagram da sociedade, se alguém tem interesse em seguir, e lá é o principal meio que a gente comunica, né, as ações da sociedade para a nossa comunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Érica. Passo agora a palavra para a doutora Cláudia. Você vai mostrar minha apresentação? Pronto. Bom, boa tarde a todos. Agradeço também bastante a organização desse evento tão importante para participar e rever meus colegas que tivemos juntos realmente naquelas atividades no Ministério da Saúde para definir uma proposta integrada e multidisciplinar para intervenção e para ação em aconselhamento genético. Eu me sinto muito honrada de estar participando desse processo e saber que conto com o apoio de todos. Infelizmente, professor Luiz, ainda não temos uma boa proposta, e desde aquela época eu tenho feito um movimento muito pessoal para definir melhor a área da atuação do psicólogo no campo do aconselhamento genético de um jeito mais normatizado, mais específico, que é o que a gente precisa. Talvez essa dificuldade tenha havido pela própria característica da psicologia, que em si é muito diversificada, para não dizer fragmentada, né? Então, a gente tem várias áreas da psicologia, apenas algumas delas é que tem esse estímulo à integração mais próxima e mais do cotidiano com pacientes, né? Com pessoas em situação clínica, né? Então, eu vou falar de uma forma bem breve aqui, porque o meu foco vai ser muito assim, o que é a atuação da psicologia dentro das suas práticas, dentro da sua formação de base, pode contribuir nesse campo de geneticamente. Lá na Unifesp, né, desde que eu comecei a participar de atividades da universidade, na Escola Paulista de Medicina, uma das primeiras ações foi exatamente uma integração com o professor Décio Brunoni, né? Então, era uma fase em 2003, e a proposta era fazer algumas pesquisas para o desenvolvimento, para identificação de fenótipos neurocognitivos em algumas doenças, algumas síndromes específicas, e, ao mesmo tempo, trabalhar junto com o Centro de Genética Médica, que na época ele coordenava, no atendimento às crianças
para avaliação neuropsicológica, avaliação de desempenho cognitivo, orientação à família. Então, nesse processo, que depois eu entrei muito para o campo de investigação em pesquisa, por exemplo, com a professora Isabel Melaranho, né, do Departamento de Genética e Morfologia, mas desde então já tem bastante tempo que eu tenho trabalhado e é um dos meus interesses, não só técnicos, profissionais, mas afetivos também, né, de trabalhar junto com as populações, com as famílias que têm crianças com condições genéticas complicadas, complexas, né, e eu me lembro que uma das mães, né, das primeiras mães com quem eu me comuniquei, com quem eu estava intervindo na avaliação neuropsicológica da criança, ela comentou comigo que o médico me falou, sua filha nunca vai andar, nunca vai falar, não vai para a escola, acomode-se com isso e evite fazer muito vínculo. Eu tenho a impressão que é o que ela ouviu, não necessariamente foi o que o médico falou. Eu apostaria muito fortemente nisso por conta da formação humana que existe na Escola Paulista de Medicina. Mas foi o que ela ouviu. Então, às vezes, na comunicação, há um filtro, né, que pode ser distorcido ou pode ser mais realista, no sentido de mobilizar ações de desenvolvimento, né? E aí, talvez seja nesse ponto que uma grande colaboração do profissional da psicologia no campo da interação, da atuação multidisciplinar, né? Porque eu vejo que é uma grande importância dessa atuação multidisciplinar. Quando fica centrado só numa pessoa, às vezes a gente pode perder nuances, né? Perder situações importantes, embora do próprio aconselhamento genético, né, que é um aconselhamento, é uma proposta a longo prazo, né, de muitas intervenções, principalmente quando a gente vê questões de criança. Mas, eventualmente, a gente pode realmente ter situações em que apenas numa determinada região você vai ter um profissional de uma área. Então, como que o psicólogo, a psicologia pode colaborar com algumas competências, alguns conteúdos importantes para a formação em residência, para a formação do aconselhamento, quanto para a atuação clínica, né? Então, a gente sabe que receber uma comunicação ou de um risco aumentado ou de um diagnóstico genético definido pode ter efeitos devastadores para o funcionamento psíquico da pessoa, né? Essa comunicação ativa muitas emoções conflitivas, né? Sentimentos de culpa, de desamparo, de raiva. E os desafios emocionais que se impõem à pessoa podem se intensificar ao longo do tempo, quando novas questões vão aparecendo, né? Como extensão do risco aos familiares, as implicações reprodutivas, principalmente para casais jovens, o tratamento em longo prazo, como que vai ser esse tratamento, que vai, por exemplo, poder envolver aspectos escolares, de reabilitação. Então, a exposição a essa situação gera muitas reações psicológicas diferentes, né? Algumas podem ser mais adaptativas e outras definitivamente não, né? Os fatores individuais que vão influenciar nesses tipos de reações dos indivíduos são bem conhecidos, né, como nível educacional, traços de personalidade, mas também a percepção de um suporte social, além, evidentemente, de um histórico pregresso, a pessoa já tem características de transtornos de ansiedade ou de questões de saúde mental. As reações mais adaptativas são aquelas que mobilizam estratégias de enfrentamento mais adequadas, né? E as menos adaptativas se expressam em certas reações por mecanismos de defesa, como negação do resultado, negação dos exames, ou desqualificação dos profissionais, né, que estão mais diretamente envolvidos num diagnóstico específico, né? Isso tudo pode causar ter um impacto grande na própria condução do aconselhamento genético, né? Então, é muito importante haver um processo de adaptação, e os
psicólogo precisa muito atuar nisso, junto à pessoa, para ajudá-lo a viver um processo adaptativo mais fortalecido, né? Então, é preciso muito viver o luto, né? O luto, na psicologia, a gente chama como um processo subjetivo diante de uma perda real, ou imaginária, ou simbólica, de um elo de muito significado, né? De um objeto de muita relevância para essa pessoa. Então, aqui a gente poderia falar do luto de uma condição clínica anterior, de saúde, ou luto por um futuro imaginado, um futuro idealizado, ou uma criança idealizada, né? Mas esse luto precisa ser vivido, ele precisa ser passado de uma forma, vivenciado e ser vivido até que as estratégias de enfrentamento se revelem, né? Estratégias de enfrentamento são definidas como os esforços comportamentais, os esforços cognitivos que um indivíduo adota para lidar com certas situações que ele identifica como exacerbando suas capacidades cognitivas e afetivas para lidar com aquela situação, né? Então, é preciso encontrar esforços, encontrar as estratégias para lidar. As estratégias podem ser mais centradas no problema, então isso envolve observação, reflexão sobre estratégias, sobre buscar informações diferentes, sobre refletir sobre mecanismos de atuação clínica na interação com os profissionais de saúde, ou seja, são estratégias muito voltadas para a resolução, ou podem ser estratégias mais focadas na emoção. E aí podem surgir aquelas emoções de raiva, de desesperança, e o indivíduo se cristalizar um pouco mais na sua questão do seu sofrimento psíquico, e aí isso realmente interfere muito na condução e no apoio. E tanto no indivíduo com ele mesmo, né, na sua vivência da situação, como no âmbito da equipe e no que ele entende daquele aconselhamento genético, né? Então, o profissional da psicologia, ele precisa atuar, né, além de uma formação que proposta que a gente tenha normativas para o psicólogo, que a gente realmente ainda não tem muito bem estabelecido, que a gente eu tenho empenhado isso junto ao conselho, né? Mas, além dessa questão, o psicólogo pode contribuir em equipes multidisciplinares, né, numa perspectiva integrada com outros profissionais, tanto na abordagem da pessoa, do consulente, né, quanto numa abordagem da equipe, né, numa integração da equipe. Porque as reações, os mecanismos de defesa, essas reações pouco adaptativas, elas têm causam impacto também no grupo, né, nas equipes. Então, a abordagem do consulente, daquela pessoa que vem buscar o aconselhamento genético, ela se estabelece muito em espaços de escuta, em espaços de acolhimento, e o profissional tem recursos da sua formação clínica para fazer uma escuta e ajudar o indivíduo a se perceber naquela situação. A ideia é fazer com que o indivíduo identifique essas reações afetivas, desenvolva estratégias mais adaptativas de enfrentamento, para que venha a ter uma segurança em situações que envolvem tomada de decisão autônoma, né? No caso de diagnósticos pediátricos, a atuação do psicólogo precisa tem um papel importante no sentido de refletir sobre neurodesenvolvimento. Então, pode pensar, orientar a família como buscar nos recursos da comunidade serviços especializados de acompanhamento do neurodesenvolvimento, quando há risco, por exemplo, para deficiência intelectual, que acontece com uma frequência relativa nos casos de doenças genéticas, né? E mais especificamente com a equipe, é possível fazer toda uma conversa com a equipe, refletindo sobre essas observações desse consulente, contribuindo por uma comunicação mais efetiva, no sentido de um manejo da emoção daquela pessoa naquele espaço. Então, há muitas possibilidades de um acompanhamento, de uma
ação do psicólogo na equipe multidisciplinar que vai perpassar também a sua atuação como aconselhador, como conselheiro genético, que é o que a gente precisa avançar muito. E aí a minha proposta vai ser lá no Conselho Federal, e espero contar em alguns momentos com a participação também e com o apoio da professora Érica, do professor Luiz, da professora Regina, para contar essa trajetória, para nos ajudar a fazer uma trajetória mais curta, né? Porque vocês têm muito tempo já de atuação, já têm muita experiência nessa evolução, na criação dos protocolos, das emendas, dentro ou seja, das normativas na atuação profissional de vocês, né? Então, era isso, eu queria agradecer mais uma vez e estamos aqui para ver as perguntas, né? O debate, que é bem interessante. Obrigada. Perfeito, muito obrigada a todos. Nós temos muitas perguntas aqui, pouco tempo, então eu vou começar a repassar as perguntas para vocês, ok? Primeira pergunta. Como um biólogo pode conseguir a experiência necessária para conseguir a regulamentação em aconselhamento genético? Bom, estão me ouvindo? Acho que essa é para mim. Thomas, em todas aquelas alternativas que foram elencadas, todas elas valorizaram muito a questão da experiência. E essa experiência, como o biólogo não tem, de fato, uma experiência em lidar com o paciente na sua graduação, é recomendado que se faça um estágio numa unidade, numa clínica, onde ocorra aconselhamento genético sob a supervisão de um profissional mais experiente. Essa foi a história da maior parte dos biólogos que atuam. Eles começaram atuando junto com um profissional que era mais experiente, trabalharam um tempo sob supervisão, até depois de um certo tempo se tornarem profissionais independentes. O Conselho Federal de Biologia sugeriu um número lá, que seria 2 anos de treinamento em um estágio com a supervisão de um profissional mais experiente, habilitado. Tá? Você viu que todas aquelas trajetórias apontadas, elas passam por essa questão do adquirir experiência, né? No meu caso, aconteceu na pós-graduação, ter feito mestrado e doutorado num serviço em que havia aconselhamento genético ativo e os profissionais, a minha orientadora e os nossos orientadores permitiram que nós, jovens, participássemos desses serviços para adquirir essa experiência. Obrigada, professora Regina. A próxima pergunta também é da biologia. Sendo uma bióloga, tendo ainda na graduação cursado as disciplinas de genética básica, genética de população, biotecnologia, genética humana, posso procurar um estágio, peraí que continua embaixo, supervisionado na área de aconselhamento genético, mesmo tendo uma pós-graduação lato sensu em biotecnologia e bioprocessos? Pode sim, depende da pessoa que a receber. Tá? A pessoa ter a disponibilidade de receber para esses estágios, e você conseguir esse supervisor, pode sim. Acho que pelo que você elencou da sua formação, você tem uma formação muito adequada para iniciar os seus estudos, digamos, mais aprofundados em aconselhamento genético, tá? Ela já tem um mestrado em biotecnologia? Você vai ter que procurar realmente um serviço que te acolha como estagiária para você adquirir essa experiência. Tá, eu acho que a bagagem teórica, eu imagino que você, pelo que você está relatando, já está conquistando. Tá bom? Obrigada, professora. A próxima pergunta é direcionada para o Dr. Luiz Santana. Como o biomédico poderá atuar no aconselhamento genético dentro de um hospital de referência para doenças raras? Poderá atuar junto com a equipe médica? Olá, de novo. Islen Santos. Sim, o biomédico ele pode atuar dentro de um hospital de referência em doenças raras, desde que ele esteja graduado, tá? Para ele poder ter a competência de atuar na habilitação ao conhecimento genético. Claro que uma vez ele graduado, ele pode fazer uma daquelas possibilidades que eu coloquei aqui para vocês, conseguir a habilitação, seja numa residência multiprofissional, seja num mestrado profissional ou acadêmico, ou seja, num título de especialista. Dentro dessa situação, ele pode atuar, sim, dentro de um hospital de referência em doenças raras. E, evidentemente, que como a atuação do profissional,
ela é multiprofissional, né? Então, ela vai acabar tendo o que eu chamo de uma relação inter, trans e multidisciplinar com as outras profissões que vão atender aquela família que precisa do aconselhamento genético. Obrigada, doutor. A próxima pergunta é da Raquel. Sou do Rio Grande do Sul e, apesar de aqui termos uma grande concentração de profissionais na área de genética, percebemos que as oportunidades são apenas para os profissionais médicos, inclusive com campanhas da SBGM, a Sociedade Brasileira de Genética Médica, né, no sentido de que o aconselhamento genético deve ser realizado por médicos geneticistas. Qual o formato e locais onde está se pensando ter a residência multiprofissional? Não sei. Posso arriscar? Pode, eu posso complementar também. Olha, a proposta que foi feita para o Ministério da Saúde, ela foi uma proposta genérica, no sentido de qualquer hospital, escola ou clínica que tenha um mínimo de condições possa vir a propor esses cursos de residência multiprofissional. Tá? Então, não há uma especificidade. A ideia é que o Ministério da Saúde abra editais em que os centros, as clínicas, os hospitais se inscrevam, e o nosso sonho é que o Ministério da Saúde e Educação amparem financeiramente esses cursos, principalmente com bolsas para os residentes. E isso possibilita a fixação do estudante, a dedicação do estudante durante 2 anos, mas não está especificado na proposta onde esses cursos vão acontecer. Você está dizendo que está no Rio Grande do Sul. Então, eu particularmente, inclusive nós temos participantes do Rio Grande do Sul nessa comissão, eu suponho que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e talvez outros da região sul tenham condições de pleitear se tornarem um desses centros formadores de residência multiprofissional. Então, eu acho que vai acontecer num futuro a curto ou médio prazo. Enquanto isso, se quiser vir a São Paulo, tem mestrado profissional em aconselhamento genético. A gente já teve várias pessoas que se deslocaram de outros estados, inclusive dos estados do sul, que são nossos alunos, nossos colegas. Por favor, colega, se vocês quiserem complementar. Eu posso complementar aqui uma situação. De fato, hoje em dia, as residências multiprofissionais, elas vão ficar, via de regra, em instituições públicas, né? E aqui a gente tem a possibilidade já de ofertar 4 vagas para cada curso que foi contemplado com a residência multiprofissional no nosso serviço de referência em doenças raras. E por falar em serviço de referência em doenças raras, um outro local que o profissional poderia atuar também são nos serviços de referência em triagem natal, que ampliaram agora o leque de doenças para 53, e além da questão da tecnologia que nós vamos precisar, também vamos precisar de recursos humanos especializados, essencialmente nessa parte de aconselhamento genético, uma vez que o teste do pezinho, conhecido como é hoje, vai ampliar para 53 doenças. Então, eu acho que daqui a 4 ou 6 anos nós vamos ter uma grande gama de profissionais sendo absorvida nesse mercado restrito, e, evidentemente, tem que ter a formação para atuar com competência. Eu sempre bato na questão da competência e na ética da competência, né? O zelo pela profissão. Obrigada, doutor Luiz. Próxima pergunta é da professora Ana. Vários profissionais de diversas áreas da saúde podem atuar em aconselhamento genético, porém, há no serviço público de saúde movimentação no sentido de criação de equipes multidisciplinares, no sentido que cada profissional tem um nicho especial de atuação dentro do processo de aconselhamento genético. Desculpa, essa era a pergunta. Alguém quer? Érica, para todos. É para todos. Eu vou deixar a Érica fala isso aí. A Érica tem umas opiniões sobre isso aí. Eu acho que são 2 coisas. Eu acho que nós discutimos muito a questão do conselho. Se você, no Brasil, o caminho que foi escolhido, até a doutora Maria Isabel falou de manhã, é o caminho de um profissional da área da saúde que faz uma pós-graduação em aconselhamento genético, por exemplo, ou titulação. Então, obviamente, a gente vai carregar um background da nossa própria profissão para essa atuação. No entanto, se a gente considerar a atividade do aconselhamento genético, na minha opinião, ela tem que ter competências que são iguais a todos os profissionais. O que vai acontecer, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, é esse equilíbrio entre quais são as lacunas do conhecimento de cada área, que elas são muito diferentes. Então, para a enfermagem, como eu falei e continuo falando, é a questão da genética. A comunicação já não é um problema, uma lacuna.
e diferente, como a Regina falou, dependendo da biologia, você tem uma formação muito diferente, pessoas que não tiveram contato com o paciente. A biomedicina também. Então, assim, o psicólogo também tem uma trajetória bem parecida com a do enfermeiro no sentido dessa lacuna na genética. Então, a gente tem que chegar numa competência, eu acho que geral, mais comum a todos os profissionais, mas eu acho que o que vai ser necessário para atingir essa competência é diferente. Porque senão a gente vai terminar incorrendo nesse erro que a Ana falou, né, de ter esse nicho muito específico. Então, a gente tem que ter esse direcionamento. Ótima resposta. Obrigada, Érica. A próxima pergunta. A experiência de 2 anos em aconselhamento genético para biólogos pode ser adquirida em consultórios particulares ou deve ser em serviços de referência? Olha, a legislação colocada ali não faz nenhuma referência a ser privado. Eu acho que o importante é que essa experiência seja boa, diversificada, sob supervisão de um profissional competente e que permita que essa pessoa tenha treinamento adequado e desenvolva diversas competências. O texto das resoluções que eu mostrei não fazem nenhuma distinção entre serviços privados ou hospitais públicos ou clínicas. Acho que eu entendo que as experiências todas são válidas. Eu queria até falar, fazendo uma defesa, porque eu trabalho em serviço privado. Nós começamos só na área de oncogenética, e hoje a gente atende neuro e cardio, e a gente tem uma retaguarda. O hospital que eu trabalho tem uma UTI pediátrica de 50 leitos, então a gente tem uma experiência, inclusive, com avaliação, interconsultas da genética. Então, como a Regina falou, acho que depende, não tem uma resposta. O que vai depender da estrutura. E a partir daí, eu acho que é questão da própria descrição do projeto pedagógico ou da proposta que aquele serviço tem. Eu acho que independe, mas é claro que dentro dessa formação, o profissional tem que entender de SUS, porque a gente, independente de estar no serviço privado ou público, nós estamos inseridos nesse sistema. Então, todas as questões das políticas públicas, eu acho que elas precisam ser contempladas. Obrigada, doutora. E a última pergunta é: alunos de graduação em biomedicina podem fazer estágio na área de aconselhamento genético ou precisa da residência? O doutor Luiz. Olá, do ponto de vista de aprendizado, não impede, mas do ponto de vista legal, ele não pode assinar, não pode responder por nada. Vai ter uma pessoa especializada, um biomédico, ou um enfermeiro, ou um biólogo, ou um médico, que o oriente quanto às atividades. Mas as atividades são muito restritas, porque algumas famílias, por exemplo, elas querem um profissional que responda pelas questões legais da atuação quanto um conselheiro geneticista. Então, vai depender muito de como como é a dinâmica do serviço. A minha pequena experiência dentro do atendimento foi lá em Porto Alegre, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, e eu lembro que eu ia, assistia, mas não interrompia, não influenciava em nenhum tipo com algum tipo de atitude específica na conversa entre o consulente e o aconselhador geneticista. Então, assim, é possível, né? Mas com muitas ressalvas, porque realmente são questões específicas, são questões íntimas que a família não quer abrir nem para o profissional em si, o que dirá para o aluno. Então, tem que ser uma coisa muito reservada e algo dentro de um contexto, de uma orientação de um profissional já gabaritado para poder dar esse tipo de orientação, porque é limitante em algumas situações. Ainda mais que se envolve aconselhamento genético, que tem a ver com uma questão preditiva. Então, algumas famílias querem ficar mais anônimas possível em relação às suas informações reprodutivas. Perfeito. Então, já estamos passando do nosso tempo. Eu queria agradecer muito a todos. Foi uma excelente mesa, ótimas discussões. E eu queria aproveitar também para fazer um agradecimento à doutora Daniela Regina Martins Salha, que foi convidada para representar a farmácia também, mas ela fez um grande esforço e, infelizmente, não conseguiu ajustar a sua agenda para estar aqui com a gente, mas ela se colocou à disposição também. Então, muito obrigada. Obrigada a todos e seguiremos às 16 com a nossa programação. Um abraço aos colegas, um abraço enorme, um prazer em revê-los.
Vou estar em São Abraço Paulo. a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Érica. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.